E aí, caros, tudo bem? Hoje nós vamos conhecer o componente chamado Share Menu, um componente NPM. Nós vamos utilizar aqui o Angular, mas o exemplo que nós vamos fazer pode ser utilizado até numa página HTML comum. Porém, como faz algum tempo que a gente não publica vídeos de Angular no canal, então ele vai servir também como um pretexto para a gente colocar um vídeo de Angular. Bom, então acredito que a primeira coisa a fazer é ir na documentação do componente Share Menu. Você pode dar uma olhada aqui nessa documentação dele, que eu não achei uma boa documentação, até porque tem um trecho aqui que ele fala sobre a instalação do componente utilizando o npm, mas depois aqui ele não continua mais com isso e depois já fala como é que utiliza ele como se fosse um módulo importado de uma URL. Dentro de uma tag script, ou seja, você simplesmente não sabe como é que importa esse componente, né? Então, mas eu dei fiz uns testes aqui e consegui chegar na utilização do componente. Aqui tem alguns exemplos, se é que você quer aproveitar alguma coisa da documentação, pode ser que você aproveite aqui pelo menos as propriedades do componente. Eu achei realmente fraca a documentação, inclusive quando você vai aqui para a página do GitHub do componente, eu não sei se é a mesma, acredito que seja a mesma documentação. Bom, então como nós vamos desenvolver em Angular, a primeira coisa a saber é ver se você tem o Angular instalado. Primeiramente eu vou ver em que pasta eu estou aqui. Bom, estou na home. Então, para saber se você tem um Angular instalado, você digita o comando ng version, como está aqui. Eu já aumentei o tamanho das fontes. Então, minha versão do Angular é essa aqui. Eu vou até tentar atualizar. E assim eu explico para você como é que você instala também. Então, vou limpar aqui e vou disparar npm i "-g", porque a gente quer colocar o Angular global para todas as aplicações. @angular barra CLI. Então, ele atualizou aqui o componente. No caso de você não ter ele instalado, ele vai realmente fazer a instalação. E agora sim você pode disparar o comando. Eu esqueci de anotar a versão, não sei se aumentou alguma coisa aqui. Mas você pode pausar o vídeo aí e verificar. Eu vou até dar um zoom aqui. Pronto, a versão que eu estou utilizando é a 15.2.7. Bom, então eu vou limpar aqui a tela. Para criar uma nova aplicação no Angular, a gente dispara ng-new e o nome da aplicação. Teste Share Menu, talvez. Nesse momento ele está perguntando se eu quero incluir routing no projeto. Como é um projeto simples, eu vou na resposta padrão aí, que é não. Eu gosto de utilizar o SCSS, o SAS aqui. Você está livre aí para escolher qualquer uma das alternativas que não vão influenciar em nada. Ele está instalando os packages da aplicação. Vamos limpar aqui e entrar na pasta da aplicação. O que esse share menu faz? Eu até esqueci de falar. Digamos que você tenha um site ali Angular ou um site HTML em geral e você queira compartilhar algum link, alguma informação, queira criar ali um botão compartilhar em que ele ofereça várias opções de compartilhamento. Então é isso que o Share Menu faz. A gente vai testar o Share Menu e o componente padrão do Navigator do HTML para fazer essa mesma tarefa. Vamos usar aqui o code para codificar. Eu já dei um zoom aqui nas fontes do code e vou abrir aqui o terminal. Antes de olhar para a aplicação, a gente já vai executar para ver se está tudo ok. Você pode dar o comando ngs ou ngserver para executar uma aplicação Angular. Na verdade, serve, né? Eu errei, não é server. Ele está perguntando se você gostaria de compartilhar dados de uso aí para o Google. Então, vamos seguir a opção padrão aí, vamos colocar não. Está transpilando aí a aplicação, código TypeScript para o código JavaScript. E ele já executou o servidor aqui na porta 4200. Pronto, a aplicação padrão que ele cria é essa daí, inclusive é bem feio mesmo o layout. Ele tenta demonstrar algumas funcionalidades do Angular.
e a gente vai mexer exatamente nesse arquivo. Se você for aqui em src app e for aqui em app component, o zoom está bem grande aqui, está até difícil de eu enxergar. Você vê que aqui, inclusive, é até feio o que ele cria por padrão, que ele mistura tudo, ele mistura estilos com HTML, mas é apenas uma página de demonstração. Então a gente vai tentar limpar toda essa página aqui para criar dois botões. Vou até ver aqui qual é o ponto que a gente vai excluir. Tem um que tem o welcome ali, que é em cima, a gente não vai mexer nele. Então esse spam, pronto, dentro desse content aqui, a gente vai tentar excluir tudo. Deixa eu ver se eu consigo ir mais rápido aqui. Tem um footer aí. Olha, eu acredito que seja essa div aqui. Vamos lá. Pronto. Tô tirando essas duas aqui, eu acredito que tenha dado certo. É tanto que não tá dando erro lá. A gente vai criar aqui um botão comum, com um texto compartilhar. E o clique dele, a gente vai apontar. Aqui o foco não é explicar realmente Angular. Você já deve saber dessa maneira de programar, de tratar eventos. Vamos criar aqui um método share, que não existe ainda, a gente ainda vai criar. Então vou copiar aqui para criar ele no código. O appcomponent.html é esse appcomponent.ts. E ele não tem nada, só mesmo o título, não tem nada de codificação aqui, e nós vamos criar aqui esse método. Bom, mas a gente vai ter que dar uma parada para instalar aqui o componente. Nós não instalamos ainda. npm e share menu, acho que o nome é assim. Dá para ver aqui na documentação também, que ele tem um ponto que ele explica. Deixa eu ver. Pronto, ó, npm e share menu, você pode até copiar aqui, mas eu acho que eu já digitei lá. E pronto. E agora nós vamos importar o componente. Abaixo desse import aqui, vamos import share menu. E ele já trouxe, interessante. Acho que eu já tinha importado alguma vez, então ele anotou em alguma parte. É bem simples essa dica aqui. Para utilizarmos o componente, a gente vai ter, claro, que criar ele aqui por injeção de dependência. Vamos criar aqui um construtor. Vou tirar aqui esses comentários. Pronto, vamos tirar esse super aqui também. E a gente vai injetar ele como private. Vamos chamar de share menu. E do tipo share menu. Agora nós já podemos utilizar ele aqui. Share menu. Não é share menu. Aparentemente ele tem um único método. É um componente bem simples. E você também vai aprender aqui que sem utilizar esse componente vai surtir o mesmo efeito e talvez até menor. A gente vai ver aqui os dois estudos de caso. Vamos chamar aqui o método share. Esse método share, se a gente for aqui na declaração, na definição, ele quer um texto, um title e um URL. Vamos até copiar isso aqui para a gente já criar o objeto lá. Então vamos colocar aqui. Pronto, só falta definir aqui o que queremos compartilhar. Podemos compartilhar também uma URL. Vamos colocar aqui testando o componente share menu. Vou colocar um tracinho aqui. Podemos quebrar, claro, aqui. E vamos colocar aqui, sei lá, qualquer coisa. Canal code total. E um URL do Google. Vamos colocar aqui https google.com. Pronto. Temos aqui um título, um texto e uma URL. Mas isso aqui é um promise. Então, você não pode chamar ele assim. Eu não sei se foi porque eu chamei ele assim. Ele travou, chegou a travar o navegador. Mas não esqueça de colocar aqui o then. E se for o caso, o catch. Você também, a gente vai fazer um exemplo aqui chamando ele como async também.
Então, vamos no cat é bem simples, a gente vai só colocar aqui um erro e vai disparar um console.erro, muito simples mesmo. Vamos até quebrar aqui para baixo para ficar melhor. E no DEM, esse componente ele não retorna nada. Então, de qualquer maneira, a gente vai receber alguma coisa aqui no DEM e vai dar um X aqui, que eu vou até colocar como X aí. Vamos dar um console logo nesse X para também você ver que ele não retorna absolutamente nada. Pronto, já temos aqui o botão criado, compartilhar. Temos também, codificamos o evento clique desse botão para apontar para o método share e já vamos testar. Bom, vamos executar de novo a aplicação, dessa vez vou executar com o NGS apenas. Já está na porta 4200. Eu acho que a gente deixou a página aqui, pronto. Então, nesse caso, é só atualizar. Não estou vendo o botão que eu criei. Não sei se eu errei alguma coisa. Vamos abrir aqui a janela de desenvolvedor para ver se deu algum erro de JavaScript, que eu acho que eu já sei o que foi que ocorreu. Ainda bem que deu esse erro aqui, mas de qualquer maneira é bom a gente mostrar aqui. Então ele deu esse erro de injeção de dependência. E veja só, quando eu disse que essa documentação ela é fraca, ela sequer fala sobre isso. Então você tem que adivinhar que tem que fazer um import desse componente no módulo da aplicação. Vamos voltar aqui. Então aqui no App Module, a gente coloca aqui em Providers. A gente vai colocar esse Provider aqui, que é o Share Menu. Pronto, e assim ele não dá mais aquele erro. Acredito que a página, o botão já está aparecendo. Acho que a gente pode fechar isso aqui. Então o botão compartilhar está aparecendo aqui em cima e vamos clicar nele. Então você vê que no caso do Mac aqui, ele abre esse menuzinho aqui, que inclusive parece aqueles balão de revista em quadrinho. No Windows ele mostra uma tela diferente, uma tela maior, porém com opções de compartilhamento, que você pode selecionar uma das opções. Então, para teste, vamos selecionar uma das opções aqui. Eu acredito que a mais viável para mim seja eu selecionar e-mail. Não sei se eu estou com e-mail configurado aqui. Ele abriu aqui no outro monitor. Vou puxar para cá. Essa janela. E tem o texto que nós colocamos lá para compartilhar. Tem o link e tem o from, que no caso aqui, como é e-mail, ele já coloca o from automático. Nesse caso aqui, o título não foi utilizado. Ele tem a propriedade título ali, porque em alguns casos, dependendo do que você está usando para compartilhar, precisa de um título. Nesse caso do e-mail, não faz sentido um título, ele deveria colocar no assunto, não sei porque que não colocou. Vamos ver aqui se a gente errou alguma coisa. Não erramos, é isso mesmo, é porque ele não colocou. Podemos até fazer uma outra tentativa, testar novamente. Bom, o mais viável aqui é realmente e-mail para mim, mensagens não. Vamos tentar esse mensagens aqui. No caso de utilizar mensagens, ele abriu apenas essa tela e colocou ali embaixo. Cadê o zoom? Colocou ali embaixo apenas o link, não colocou título e nem para. Esse comportamento ele é diferenciado entre os sistemas operacionais. No Windows ele mostra mais informações dependendo do que você está utilizando para compartilhar. Bom, isso aqui é o comportamento, é como funciona o componente Share Menu. É bem interessante se você quiser criar ali no rodapé do seu site uma maneira de compartilhar seu site. Claro que você pode fazer outros testes aí, explorar melhor. Só que o próprio Navigator, que é um objeto que faz parte do DOM, ele tem também um método share que dá até a impressão que esse componente por baixo aí dos panos, ele está utilizando o próprio navigator.share. Então nós vamos testar também ele. Então para isso, a gente vai criar aqui um outro botão, pode ser embaixo, e para isso eu vou renomear esse método aqui para 1 e esse aqui para 2. Então vamos criar aqui compartilhar via share menu, e aqui vamos colocar compartilhar via navigator. É claro que nós temos que renomear esses métodos, renomear esse método e criar um novo método. Então vamos criar aqui um share 12. Pronto. No caso desse aqui, você não precisa instalar nada. Então a gente vai utilizar só o navigator.share.
E você vê que ele procura aqui um share data. Para a gente saber o que tem nesse share data, eu optei por utilizar assim, const data igual a new share data. Ele não está permitindo instanciar porque esse share data é uma interface, você não pode instanciar a interface. O que a gente pode fazer é criar o objeto aqui e dizer que ele é a share data. Então, nesse caso, talvez ele até possa ajudar aqui indo para a definição. Pronto, nesse caso ele até ajudou indo para a definição. Então a gente vai copiar aqui as propriedades, ajuda porque a gente pode copiar as propriedades. E sem falar que, como você disse que isso aqui é a share data, o próprio Visual Studio Code, de maneira inteligente, já está sugerindo as propriedades. Mas como nós já copiamos aqui, nós vamos colar. Essa files nós não vamos utilizar ainda, mas nós vamos ainda dar um exemplo dela ainda nessa dica aqui. Então, na verdade, ó, como você vê que é text, title e URL, e você vê que é exatamente os mesmos nomes aqui, isso ainda induz a gente a achar que o componente está utilizando realmente é o navigator.share, pelo menos é o que aparenta. Então nós vamos apenas copiar eles aqui e colar. Bate com os mesmos nomes, não vai ter problema nenhum. Dessa vez eu vou colocar aqui um await, e lógico que eu também não fiz nada, né? Eu criei aqui o share data e não lembrei de trazer ele para cá. Então, como isso aqui a gente está colocando um await, o método tem que ser async. Então, são coisas já consideradas até básicas que você precisa saber realmente. Acredito que já esteja tudo salvo. Agora a gente vai fazer o teste aqui e ele mostra a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Vamos chamar aqui o e-mail novamente. E vamos aqui para uma página que a gente possa trazer essa. Pronto. Ele fez exatamente a mesma coisa. Só para enriquecer mais aqui o vídeo e não deixar tão simples, aqui eu utilizei ele como uma promise normal. Mas a gente pode também, só para você aprender um pouco mais, a gente pode chamar ele e também nós não vimos o retorno, né? Inclusive eu até não vou fazer isso agora para a gente ver. Nós esquecemos de ver o retorno aqui que a gente criou esse X e eu tinha dito que ele não retorna nada, mas a gente vai verificar agora. Então share menu, e-mail. Você viu aqui embaixo que ele retornou aqui undefined, então ele não retorna nada. E eu já vou fechar, não vem ao caso eu mostrar aqui a janela do e-mail novamente. Ele não retorna nada. Então, como eu disse, para o vídeo não ficar tão simples, para enriquecer mais aqui a informação, então nós vamos transformar essa promise num await, no método assíncrono. Vou até copiar aqui essa parte do erro, porque a gente vai colocar também. Pronto, o método termina aqui e a variável continua sendo x. Como eu coloquei aquele tratamento de erro embaixo, nós vamos também fazer ele aqui. Eu vou colar, ele não vai precisar disso, que eu já estou recebendo o erro lá em cima. Aqui ficou do mesmo jeito e eu vou apenas transferir isso aqui para cima e pronto. E é claro que, como eu estou utilizando o await, o método também precisa ser assim e o Visual Studio Code pode ajudar e colocando a palavra para a gente aí. E o console log, que eu acho que eu esqueci, com o X, que na verdade não vai adiantar de nada, já que o X não retorna. Opa, não retorna nada. Se a gente for testar, ele deu a mesma coisa e deu undefined também, ou seja, não mudou nada. Apenas nós mudamos a maneira de codificar. Poderíamos finalizar por aqui, que você aprendeu uma dica muito legal. Na verdade, já existia até isso no Navigator, mas a gente vai ainda tentar trabalhar com arquivos. Nós vamos tentar compartilhar arquivos. Digamos que você precise compartilhar arquivos, o que você faria? Não é? Então, bem simples. A gente vai aqui criar um arquivo. Neste do componente, eu não vi file aqui, não tem. Se alguém conhecer melhor o componente e quiser nos comentários informar como se faz isso, eu agradeço. Os links que eu falei aqui no vídeo, eles vão estar aí na descrição. Eles não vão estar diretamente na descrição, porque o que geralmente é feito é que
O primeiro link da descrição aponta para uma página e nessa página tem todos os recursos utilizados na dica. A gente vai criar aqui um file. Vai dizer, vamos criar aqui um file, vamos dizer que ele é new file, igual a new file. E um file aqui, você precisa fornecer algumas coisas, informar as partes do arquivo, é um array, é interessante. Então, por exemplo, a gente vai informar aqui que no arquivo vai constar code total, então uma palavra code, um espaço e uma palavra total. Nesse parâmetro você irá informar aqui o nome do arquivo, que a gente vai chamar de codetotal.txt. E no último, ele vai receber um objeto com várias opções, não sei porque que isso aqui não está saindo, com várias opções, que a gente vai colocar como um text plain mesmo. Só que eu errei e fiz tudo dentro do array. Tudo bem, é só cortar aqui, o array só vai até aqui. Esse array significa o conteúdo do arquivo. Você, claro, pode colocar também só com item, não é apenas uma facilidade, vamos deixar assim mesmo. E aqui esse files, como você pode ver, é um array de file. Então o que nós vamos fazer é colocar esse file dentro de um array. Então a gente vai criar aqui um array, colocar o file e uma vírgula aqui. E tirar essa barra. Aí você vê que está tudo ok, funcionando. E falta a gente fazer aqui nosso último teste. Vamos chamar aqui por e-mail. E aqui no caso do e-mail, ele abriu a janela do e-mail padrão aqui do Mac com o texto que eu queria compartilhar, o link, veja só, com um arquivo. Não vem ao caso a gente baixar o arquivo, mas você já está vendo aqui 10 bytes, então com certeza ele vai ter aquele texto que nós colocamos no código. Caros, então é isso aí. Uma dica bem simples mesmo. Foi até um pretexto para que a gente fizesse uma dica de Angular. Faz tempo que a gente não fala sobre Angular aqui. E eu agradeceria se você curtisse o vídeo e seguisse o canal caso tenha ajudado em algo. Obrigado.